A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Já quero agradecer a você, meu amado irmão, que tem orado junto com a gente, que tem nos ajudado nesta maravilhosa e honrosa missão de divulgar a palavra. Muito obrigado, meu amado irmão, por dar ouvidos à voz de Deus. Hoje, meus amados, nós vamos ler o capítulo 21, né? E de Números, a derrota do rei de Arad. Vamos lá. Ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, ele entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Ormá, a serpente de bronze. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. O povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Abote. Depois partiram de Abote e se acamparam em Ige-Abarim, no deserto que está de frente a Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered, e ali partiram e se acamparam na outra margem do Hermon, que está no deserto e se estende do território dos amorreus para que Armon e o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb e Sufá, e os vales de Hermon, o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e se encosta os limites de Moabe. Dali partiram de Bir. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cantaram, que os nobres do povo abriram,
Com o cetro com os seus botões, do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naeliel, e da Naeliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então Israel mandou mensageiros a Zeom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém, Senhor não deixou passar a Israel pelo país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio de espada e tomou posse da sua terra, desde o Amon até ao Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas em Hesbom e em todas suas aldeias. Porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão formara toda a sua terra até o Armon. Pelo que dizem os poetas, vinde, Hesbom, edifiquem-se, estabeleça-se cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos de Ormon. Ai de ti, Moabe, perdido está, povo que de queremos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Senhor, rei dos amorreus. Nós os assenteamos, então destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofá, e com fogo até Medeba. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desapossaram seus amorreus que se achavam ali. Então voltaram a subir o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo a pelejar em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizestes a Zeom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. Eles tomaram posse da terra. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Aqui está falando das vitórias da nação de Israel, do povo de Israel, né? Na posse das cidades. Amém. E aqui a gente está falando também um pouquinho sobre a serpente levantada no deserto, né? A vitória dos israelitas sobre o rei de Arabe e cananeus. Essa é a história do capítulo 21. A serpente de bronze que tipifica Jesus Cristo, feito pecado por nós, para nos salvar. Jó 3, 14 e 15. Olhar é viver, e era a mais simples representação de fé singela. Ver aqui é esperar dele, depender dele, crer nele. Como ilustração, podemos dizer que a serpente é o pecado
que requer o juízo de Deus. A haste lembra a cruz de Cristo, onde foi oferecido substitutivamente para nos salvar. Todos os que olharem para ele com fé receberão dele a salvação e a vida. Romanos 8, versículo 3. E 2 Coríntios 5, 21. Esta serpente de bronze que tinha que ser guardada como lembrança da misericórdia de Deus, foi usada mais tarde como objeto de idolatria, pelo que o rei Ezequias a despedaçou e a chamou Neusta, isto é, pecado de bronze. Segundo a Reis 18:4. Amém? Olhar que salva, descrito no verso 9, versículo 1, é o olhar que se vê o pecado a ser curado. É olhar que vê o Salvador. É olhar que espera somente. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E aqui, meus amados, fala mais das vitórias, né? E essa serpente tão falada, tão pregada, né? Por muitos pregadores. Amém? Isso fica aí por curiosidade, né? Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Os maiores simbolismos da Bíblia apontam para Cristo, para o nosso Salvador. Agora nós vamos orar em nome de Jesus.